Primeiramente, bom dia, igreja. Estamos fazendo essa caminhada na série de mensagens com o tema Identidade Espiritual. Nós estamos já na quinta pregação. Hoje é a quinta pregação sobre essa série, essa temática. E hoje nós temos como título Conhecimento. Conhecimento. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias na Epístola de 1 João. Capítulo 2. Versículos de 3 a 6. Carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 2, versículos 3 a 6. Lerei na minha versão NVI, e ela diz assim: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Bom, estamos agora falando sobre conhecimento, mas antes de falar sobre isso, é necessário a gente fazer uma recapitulação da pregação anterior. Nós já conversamos sobre Deus ser luz e nós caminharmos nessa luz. Nós já conversamos sobre a atitude que o cristão tem que ter, sobre a nossa vida social, sobre a nossa vida eclesiástica, sobre todos os aspectos. Nós conversamos domingo passado pela noite sobre pecado. Nós conversamos sobre que cada um de nós precisamos entender de uma vez por todas que Cristo está do nosso lado. E Cristo, somente o sangue de Cristo é que purifica cada coração, que perdoa cada pecado que cometemos, de forma deliberada ou não. É muito importante ressaltar que, conforme eu disse na noite anterior, no domingo passado, o João aqui, ele não busca a perfeição dos cristãos. Ele não busca essa questão do perfeccionismo, mas ele busca uma vida cristã coerente com o Evangelho. Ele busca que os irmãos ali da Ásia Menor entendam que é muito importante ser coerente com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles falam e estão recebendo como mensagem. Conforme um texto que nós lemos aqui, os gnósticos eram um grupo, era uma seita, que eles pregavam o quê? Que somente eles possuíam conhecimento, um conhecimento alto sobre quem era Deus, sobre as coisas espirituais, e aí, conforme eles iam pregando sobre isso, mais eles se afastavam de Deus. Era o conhecimento. Eles pregavam que o conhecimento estava acima de tudo e de todos. E só eles possuíam essa característica. Então, o apóstolo João escreve aquelas igrejas, aqueles irmãos, para eles tomarem cuidado sobre esses falsos mestres. Algumas vezes na carta, João escreve falsos mestres. E a gente precisa, primeiramente, entender isso. Entrando no texto, no versículo 3, João diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Nós o conhecemos se obedecemos, algumas versões vai dizer, se guardamos aos seus mandamentos. E eu tenho algumas perguntas, algumas reflexões para fazer agora neste momento. Nós realmente conhecemos a Deus? Nós conhecemos ao Deus verdadeiro? Ao Deus que entregou seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados? Nós conhecemos realmente a Deus? Além disso, nós temos obedecido aos seus mandamentos? É uma segunda pergunta. Nós temos obedecido aos seus mandamentos? Nós conhecemos a Deus e nós temos obedecido?
Além disso, nós conhecemos a Deus, nós temos obedecido, mas nós conhecemos os seus mandamentos? Nós conhecemos os mandamentos de Deus? Porque muitas vezes a gente fala de Deus, a gente fala do Evangelho, a gente fala de todas as coisas concernentes à espiritualidade, as coisas do dia a dia cristão, mas nós não conhecemos aos mandamentos, nós não obedecemos aos mandamentos, e a gente começa a se questionar se a gente conhece realmente a Deus. Nós temos conhecido a Deus, nós temos obedecido aos seus mandamentos, e nós temos conhecido os seus mandamentos no dia a dia. E é muito interessante porque a gente pode classificar o conhecimento como de duas formas. O conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento intelectual e o conhecimento prático. Muita gente sabe na teoria, mas não conhece nada na prática. E o contrário também é verdadeiro. Tem muita gente que conhece a prática e não conhece a teoria. Um exemplo disso, eu tenho um tio, ele é eletricista. Ele tem já quase 80 anos, ele monta e desmonta fio e rede elétrica e tal, mas ele nunca fez nenhum curso nessa área. Nenhum curso. Ele não sabe nada de teoria, mas na prática ele manda muito bem, muito bem. Mas aí, do outro lado, nós temos cursos, né, na Cefet e outros cursos sobre essa área elétrica. E aí, o rapazinho sai lá do curso achando que vai montar um prédio de 50 andares, de cima e embaixo, na parte elétrica, mas não tem nada de prática. Nada de prática. Então, quando eu fiz essas perguntas, essas reflexões, é muito importante a gente entender se nós temos o conhecimento teórico ou o conhecimento prático. E aqui João, ele tenta desmascarar esses falsos mestres gnósticos que proclamavam que tinham conhecimento de Deus pela simples pergunta. Ele fez um teste moral e aí ele pergunta aqui, tentando auxiliar aqueles cristãos, ele lança uma pergunta assim, nas entrelinhas, ele diz: se você tem conhecimento de quem é Deus, se vocês têm conhecimento de quem é Deus, então prova com a sua obediência. Prova com a sua obediência. Vocês têm muito conhecimento intelectual, muito conhecimento teórico. Então, prove isso com suas obediências. Você é obediente a Deus? Você é obediente com aquilo que você lê no dia a dia? Porque não adianta nada a gente ler aquele pão diário, não adianta nada a gente escutar pregações, não adianta nada a gente ler a Bíblia 30 vezes por ano, se a gente não obedece à palavra de Deus. Não adianta. É muito conhecimento teórico e nenhuma obediência. E aqui João está fazendo esse apelo. Se vocês têm todo esse conhecimento, então me prova. Prova a sua sociedade, prova aqueles que andam perto de você, prova aos seus familiares, à tua igreja, à tua comunidade, que você é obediente à palavra de Deus. É isso que João está tratando aqui nessa questão. Porque o verdadeiro cristão, ele anda obediente aos mandamentos de Deus. Ele anda obediente. Ele tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento dos mandamentos de Deus, e o coração dele se inclina para ser obediente à palavra de Deus. É assim que tem que funcionar a vida cristã. A vida cristã tem que ser feita dessa maneira. Você conhece a palavra de Deus e aplica no seu dia a dia, na sua obediência. O conhecimento de Deus, ele tem que ser alinhado com essa conduta moral. Conhecimento de Deus sem conduta moral não vale de nada. Não traz resultado nenhum. O conhecimento, ele tem que ser visto através da obediência, porque nenhum conhecimento, nenhuma experiência religiosa, nada disso tem validade se não for seguido de uma vida correta. Não adianta nada. Eu conheci certa vez uma irmãzinha de uma igreja, ela tinha diversos títulos, ela tinha diversos cursos de teologia, fez 3, 4 cursos de teologia, ela era influente na cidade, influente na igreja, e aí ela se gabava dos títulos dela, do conhecimento que ela tinha, mas de segunda a sábado, a vida dela não transmitia essa obediência. Ela saía para balada, ela fazia fofoca, ela falava mal dos irmãos, ela batia nos filhos, ela brigava com o marido. E aí?
E sabe o que era mais engraçado? Porque quando ela era confrontada, ela falava dessa maneira: ah, a gente não é santo, mas nós tenta. A gente não é santo, mas nós tenta. Ela falava dessa maneira. É incoerente. É incoerente ter tanto conhecimento e pouca prática. É incoerente ter tanto conhecimento e pouca obediência. A vida do cristão tem que ser pautada em obediência. Você conhece e começa a colocar em prática aquilo que você tem como conhecimento. Não adianta nada a gente ter toda a Bíblia decorada na cabeça. Não adianta nada nós sermos doutores em teologia, em filosofia. Nós sabemos vários autores. Não adianta nada a gente ter todos esses títulos se a nossa vida não é uma vida de obediência ao Senhor. Não adianta. Nós somos como mentirosos, conforme o próprio João diz no versículo 4. Mais uma vez aqui, a ideia, e eu quero deixar muito claro isso, que a ideia de João aqui não é buscar a perfeição. Porque, se a gente parar para pensar, não dá para ser obediente a todo momento. Da mesma forma que eu preguei domingo passado, não tem como não pecar. Ou vocês acham que depois que Jesus faz aqueles milagres nos evangelhos, e ele fala para as pessoas: vai, não peques mais. Será que aquelas pessoas nunca mais pecaram? Nunca mais pecaram? Não, elas continuavam pecando. Só que agora a conduta moral delas estava num outro patamar. Elas tinham o conhecimento da verdade. E com o conhecimento da verdade agora, o coração delas precisava estar inclinado à obediência. A não cometer mais o pecado de forma deliberada. É isso que João trata aqui mais ou menos. Humanamente é impossível obedecer tudo. E humanamente é impossível não pecar. Mas a gente precisa ter coerência. Nós precisamos ser coerentes. E o que mais tem faltado na vida cristã, na vida da igreja, é coerência. Muitas vezes nós falamos e não vivemos. Falamos e não vivemos. Esse é o problema. Isso é um mal que tem afetado diretamente a nossa igreja, a comunidade de fé, a nossa família, a nossa sociedade. Muita fala e pouca prática. Muita fala e pouca prática. É isso que tem acontecido. Mais importante do que conhecer os mandamentos de Deus é conhecer o próprio Deus. É por isso que eu fiz aquela pergunta no início da reflexão. Nós temos conhecido a Deus? Nós temos conhecido a Deus? Porque não adianta nada a gente conhecer os mandamentos de cor e não conhecer a Deus. Não adianta. Talvez seja um exemplo tolo, mas é a mesma coisa nós conhecermos autores. Eu conheço John Stott. Conheço todos os livros, já li 40 biografias dele, eu conheço ele, tudo que ele pensa, tudo que ele escreveu, eu conheço a vida dele, eu sei até que tipo de comida ele comia de sábado na hora do almoço. Conheço tudo. Mas você conhece o que ele escreveu, você não conhece o John Stott pessoalmente. Lógico que tem um ou outro que teve a oportunidade de conhecer John Stott, né? Eu acho que, se tiver alguém que conheceu o John Stott, que levanta a mão. Acho que ninguém conheceu o John Stott, pessoalmente. Mas conhece o que ele escreveu. Sabe o que ele escreveu. Entende o que ele escreveu, mas não conhece. Nós conhecemos a Deus, nós temos 50 versões da Bíblia na nossa estante. Nós temos 40 versões em celulares, em tablets. Mas nós muitas vezes não conhecemos o Deus do mandamento. Nós não conhecemos. Nós conhecemos de teoria e não de prática. Em João 14:15, Evangelho de João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aonde tem ficado o nosso amor a Deus? Se nós não temos obedecido aos mandamentos dele. Em Josué 22:5 diz: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma.
guardem, obedeçam fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor. Você tem amado ao Senhor com a sua obediência a Ele? Você tem amado ao Senhor? Essa reflexão, ela traz um conflito. E eu acho que é necessário que esse conflito seja presente no nosso dia a dia. Tudo que nós pregamos, nós vivemos. Toda a nossa obediência é baseada no amor a Deus. A nossa vida tem que ser pautada numa conduta moral, ética, correta, baseada nas Escrituras. Bom, versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É um dos versículos talvez mais difíceis, né? Nós falamos, declaramos que nós conhecemos a Deus, mas nós não obedecemos aos seus mandamentos. Extremamente difícil isso, porque quando a gente diz que conhece e não obedece, nós somos considerados como mentirosos. Mentirosos. Os gnósticos, eles tinham diversas linhas de pensamento, diversos ensinamentos, e um desses ensinamentos dizia o quê? Dizia sobre esse dualismo do corpo e do espírito: o corpo é mau e o espírito é bom. Basicamente, todo pensamento dos gnósticos era pautado nessa linha de raciocínio. O corpo mau, o espírito é bom. Mas aí tinha uma das características desse pensamento, era o seguinte: eles falavam o quê? Já que o corpo é mau, então a gente pode fazer o que a gente quiser com o corpo, porque a gente só trata do espírito. Então a gente tem uma vida desregrada, longe do Senhor, de segunda a sábado, e domingo a gente está aqui na casa do Senhor, cuidando do espírito, porque o corpo, deixa o corpo. O corpo é mau. Então a gente apronta o que quer, apronta até o que não quer, mas aí domingo a gente vem aqui à casa do Senhor. Então o mandamento do Senhor só vale para a gente no domingo. De segunda a sábado não existe mandamento do Senhor na nossa vida. Muitas vezes tem acontecido isso. Muitas vezes tem acontecido isso. Nós, através desse texto, podemos entender que a vida precisa ser de obediência de segunda a segunda. De segunda a segunda. Senão, nós somos considerados como mentirosos. Mentirosos. Porque os gnósticos falavam que conheciam, mas eles não obedeciam. O conhecimento de Deus que eles alegavam ter era o conhecimento falso. Eles até poderiam conhecer a Deus, mas não demonstravam isso na prática. Não demonstravam isso na prática. A verdade não estava naqueles que declaravam que tinham conhecimento. Porque a verdade nunca está naqueles que são desobedientes à palavra do Senhor. É da boca para fora. É só conhecimento teórico, só conhecimento intelectual. Não existe conhecimento prático. E é muito interessante porque o texto diz: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A verdade não está nele. A verdade não estava neles, nos gnósticos, e eles, os gnósticos, não estavam na verdade. É uma via de mão dupla. Quanto mais eu estou no Senhor, mais o Senhor está em nós. Quanto mais nos aprofundamos nas verdades do Senhor e somos obedientes, mais o Senhor derrama do Espírito dele em nós. Mais vivemos uma vida de santidade. É assim que funciona e é assim que tem que funcionar a vida cristã. Nós estamos na verdade e a verdade está em nós. Porque a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais Ele se revela a nós. Mais Ele se revela a nós. É isso que tem que acontecer. Essa é a dinâmica da vida cristã. Essa é a dinâmica da vida cristã. Versículo 5. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Você tem sentido que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado na sua vida através da sua obediência?
Quando você é obediente ao Senhor, você tem sentido o amor do Senhor no seu coração? As pessoas ao redor, as pessoas que partilham a vida com você, elas percebem o amor de Deus através da sua vida. E isso se dá somente através da obediência. Da obediência. João, então, no versículo 4, ele faz um ponto negativo, né? Aquele que não conhece é mentiroso. Porém, aquele que obedece, o amor de Deus é aperfeiçoado. É aperfeiçoado. E o texto aqui não está no passado, no presente. Não, o amor de Deus é aperfeiçoado. Já é aperfeiçoado. E o que nós temos feito com essa perfeição do amor de Deus no nosso dia a dia? Nós temos declarado esse amor, nós temos sentido esse amor, ou a gente tem colocado tudo isso dentro de uma caixinha e vivido uma vida sem santidade, sem a busca do Senhor, sem a busca dos mandamentos do Senhor? Esses são os mentirosos. Mas quem não é mentiroso, quem é obediente ao Senhor, o amor de Deus está aperfeiçoado. Essa versão, o amor de Deus, esse texto, esse trecho, o amor de Deus, alguns teóricos, alguns teólogos também, eles vão dizer que ele pode ser traduzido como o amor de Deus que tem por nós e o amor que nós temos por Deus. Novamente, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. A vida cristã, nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Nós somos amados porque Ele nos amou. E por causa desse amor, nós o amamos. E assim, esse ciclo é a vida cristã. Tem que ser assim. Quanto mais amor, até chegarmos à perfeição do amor. A perfeição do amor. O amor de Deus, ele se manifesta não em linguagem sentimental, não em experiências religiosas, experiências místicas. O amor de Deus, ele não é vendido. O amor de Deus, ele é visto por meio da obediência. Por meio da obediência. E nós só temos obediência, nós só obedecemos a quem conhecemos. Somente a quem conhecemos. Nós enxergamos nas igrejas, em algumas igrejas, em algumas denominações, esse movimento místico, né? Esse movimento que trata Deus como alegoria, algo maravilhoso, esplêndido, tal. Mas aí não tem obediência ao Senhor. Não tem obediência ao Senhor. E nós, como cristãos, procuramos obediência. Obediência. Evangelho de João 14, 21 diz. Evangelho de João 14, versículo 21 diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. É o amor de via dupla. Quanto mais nós amamos, mais somos amados, mas porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E como que a gente responde a esse amor? Sendo obediente. Sendo obediente. Então, essa reflexão pelo texto aqui da Epístola de João, a gente pode entender que existe um tripé na vida cristã. Precisamos conhecer, precisamos obedecer e precisamos amar. Conhecer, obedecer e amar. Essa é a vida cristã. Essa é a dinâmica da vida cristã. Nós conhecemos, obedecemos e amamos. E a nossa vida tem que refletir isso. A nossa vida tem que refletir isso no nosso dia a dia. Não somente aqui nos domingos, nas poucas horas que a gente passa junto aqui na igreja. Tem que ser no dia a dia. A gente conhece, obedece e ama. E para finalizar essa breve reflexão, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, João ele fecha esse pequeno trecho sobre obediência, dando um resumão sobre o que ele tinha acabado de expor.
Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E permanecer significa crer, conhecer, ter comunhão e amar. É por isso que eu disse que a vida cristã é pautada nesse tripé. Porque o amor é uma dessa base. Crer, conhecer e ter comunhão. E por fim amá-lo. E é impossível não ler a palavra permanecer na Epístola de João, sem fazer uma menção ao Evangelho de João. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem Evangelho de João, capítulo 15, texto extremamente conhecido dos irmãos. João 15, versículos de 4 a 10. Evangelho de João 15, versículos de 4 a 10. Com certeza, quando João estava escrevendo a carta àquelas igrejas, ele pensou no que ele tinha escrito lá no Evangelho. Diz assim, palavras de Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Se tudo que nós conversamos aqui nessa manhã, por um acaso tenha passado, eu deixo o versículo 10. Obedeçam aos mandamentos do Senhor. Permaneçam no amor do Senhor. Assim como Jesus obedeceu aos mandamentos e foi amado, esse deve ser o nosso alvo como cristãos. A gente não pode ter a vã pretensão de querer permanecer no Senhor se a gente não obedece, se a gente não ama. Um galho de jabuticaba, da jabuticabeira, não pode do dia para a noite falar assim, quero dar laranja, vou no pé de laranjeira agora, quero mudar, cansei de ser jabuticaba, quero ser laranja. Não tem como, não existe isso. Nós devemos permanecer no Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor e amar ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com tudo que somos. Nós conhecemos, obedecemos e amamos. Porque não basta a gente fazer tudo isso e não ter o objetivo de andar como ele andou. Nós devemos ter isso em mente. O objetivo cristão é andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. Essa deve ser a meta cristã. E a gente só pode andar como ele andou se a gente conhecer, obedecer e amar. Para terminar, eu quero ler 2 versículos na própria primeira carta de João 3:24, diz: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos
que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Virando uma folha, 1 João 4,13 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Nós somos um com Deus, nós somos um com o Pai, a partir do momento do conhecimento, da obediência e do amor. Que nós nunca esqueçamos disso. Que nós nunca esqueçamos disso. É no dia a dia, no conhecimento prático da obediência, que a gente conhece a Deus, que a gente ama a Deus. Ser cristão é ser obediente a Cristo, é sermos seguidores de Cristo. Obediência não por leis, não por legalismo, mas pelo amor. Pelo amor. Que a gente entenda isso. Que o alvo da nossa vida é conhecer a Deus. O alvo do conhecimento de Deus é obediência. E o alvo da obediência do Senhor é sermos cada vez mais semelhantes com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Santo Deus, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a termos mudança de vida, mudança de conhecimento, que a gente conheça mais ao Senhor, que a gente conheça mais os seus mandamentos, que a gente, Santo Deus, que a gente, com todo esse conhecimento, a gente obedeça mais ao Senhor. Santo Deus, nos perdoe, Senhor, se não temos sido obedientes ao Senhor. Nós conhecemos tanto da Tua palavra, nós conhecemos tanto, ó Deus, dos Teus mandamentos, e muitas vezes nós não obedecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, e com esse conhecimento, com essa obediência, que a gente ame cada vez mais o Senhor. Que a gente ame o Senhor, ó Deus, intensamente, no nosso dia a dia, ó Deus, a todo momento, ó Deus, que a gente possa amar o Senhor. Que as pessoas enxerguem, ó Deus, que somos como pequenos cristos, ó Deus, aqui nessa terra. Que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor. Que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor e não com Adão. Senhor, nos dê novidade de vida. Que o Senhor incomode a gente, ó Deus, onde temos falhado. Que o Senhor incomode a gente, ó Deus, se não temos buscado conhecimento dos Teus mandamentos, se não temos obedecido, se não temos amado o Senhor. Tenha misericórdia de nós nessa manhã, Santo Deus. Que a partir de hoje, ó Deus, que a nossa vida possa ser um exemplo, ó Deus, em todas essas coisas. A gente te pede, Espírito Santo, que cada vez que nós não buscarmos conhecimento teórico e prático, que nós não obedecermos e não amarmos ao Senhor, que o Espírito Santo nos incomode, ó Deus. Nos incomode, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, que ela seja marcada nos nossos corações e pela nossa vida toda. Essa é a nossa oração, e eu oro pelo sangue, ó Deus, e pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém.